Na véspera de Natal, os filhos colocaram a mãe no carro dizendo que iam para a ceia em família, mas a deixaram na porta de um asilo com uma mala. Foi exatamente naquela noite que o cartório chegou até ela com os documentos de uma herança que ela estava prestes a passar para os filhos. Inscreva-se, compartilhe com quem precisa ver isso. Ela não chorou quando o carro desapareceu na escuridão. Apenas ajustou o xale e olhou para o portão fechado do abrigo. A solidão daquele momento seria o combustível para uma decisão que mudaria o destino de todos para sempre. O vento cortante penetrava o casaco fino que ela vestia. Uma lembrança cruel de que não havia mais ninguém para se importar com seu conforto. As luzes da rua piscavam intermitentemente, como se o próprio universo estivesse piscando para ela em aviso. Dona Cecília apertou a alça da mala velha contra o peito, sentindo o peso dos anos de sacrifício naquela simples alça de couro desgastado. Ela sabia que eles não voltariam, mas a esperança é uma teimosa que se recusa a morrer mesmo diante da evidência mais fria. O silêncio ao redor era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de fogos de artifício que celebravam a vida de outras famílias. Por que eles fizeram isso justamente agora? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela observava a sombra do veículo se dissolver na noite. Ela caminhou até o banco de concreto frio e se sentou, sentindo a umidade da pedra atravessar a roupa. Um homem de terno escuro surgiu das sombras, segurando uma pasta de couro e um guarda-chuva preto. Ele parecia fora de lugar naquele cenário de abandono, com sapatos lustrosos pisando no chão irregular. Cecília levantou o olhar cansado, sem surpresa pelo movimento, pois já não esperava nada de bom daquela noite. O homem se aproximou com cautela, como se temesse assustar um animal ferido. Ele se identificou como tabelião e explicou que tinha uma entrega urgente que não podia esperar até o dia seguinte. A herança era vultosa, proveniente de um tio distante que ela nem lembrava direito, mas que deixara tudo em seu nome. Havia uma condição específica no testamento que poucos conheciam e que mudava todas as regras do jogo. Se ela permanecesse institucionalizada por escolha dos filhos, o dinheiro iria integralmente para uma instituição de caridade. Aquela informação colocou um poder silencioso nas mãos frágeis da senhora abandonada. Ela olhou para os documentos sem tocá-los, sentindo o papel grosso sob a luz amarela do poste. O tabelião esperava uma reação de alegria, mas viu apenas uma calma aterradora nos olhos dela. Ele explicou que os filhos precisavam assinar também, mas apenas se ela estivesse sob cuidados familiares comprovados. Cecília perguntou se poderia levar o documento consigo, e o homem assentiu gravemente. Ela guardou o envelope na mala como quem guarda uma arma carregada. O frio parecia menos intenso agora que ela sabia de algo que eles ignoravam. O portão do asilo rangeu quando uma funcionária sonolenta veio verificar o barulho externo. A mulher olhou para Cecília com pena misturada com indiferença profissional. Disse que havia uma vaga, mas que as regras eram rígidas quanto a pertences pessoais. Cecília apenas concordou, pois sabia que aquela noite era temporária. Ela entrou no corredor mal iluminado, sentindo o cheiro de desinfetante barato e comida envelhecida. As paredes descascadas contavam histórias de outros abandonos que precederam o seu. Ela foi levada a um quarto compartilhado, onde outra idosa já dormia ressonando baixo. Cecília sentou na cama dura e abriu a mala apenas para verificar se o envelope estava seguro. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma raiva contida que começava a fermentar. Ela pensou nos netos que nunca veria crescer se aceitasse aquele destino passivamente. Pensou nas noites em claro que passou costurando para pagar a faculdade deles. Pensou nos empréstimos que fez, sem contar para ninguém, para salvar o negócio do filho mais velho. Tudo aquilo havia sido transformado em lixo na porta de um asilo na véspera do Natal.
Ela deitou a cabeça no travesseiro áspero e fechou os olhos, formulando um plano. Não seria uma vingança gritada, mas uma justiça silenciosa e implacável. O sono não veio, mas a determinação ocupou seu lugar no peito. Lá fora, o mundo celebrava, mas ali dentro, uma guerra havia começado. Quem ganharia aquela batalha entre sangue e dinheiro? A resposta estava guardada naquele envelope dentro da mala velha. Cecília sorriu no escuro, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela esperaria o amanhecer para dar o primeiro movimento. O jogo havia mudado e ela era a única que sabia as novas regras. Cecília lembrava de cada sacrifício feito para criar 3 filhos que agora a tratavam como um objeto indesejado. Ela trabalhou como costureira até tarde, vendeu joias de família e abriu mão de sonhos para pagar a educação deles. No entanto, para eles, ela era apenas um obstáculo para suas festas luxuosas e vidas perfeitas nas redes sociais. A ingratidão era uma ferida que doía mais que o frio daquela noite de Natal. Ela se lembrava do rosto do filho mais velho quando pediu dinheiro para o primeiro carro. Ele prometera que nunca a deixaria faltar nada, mas as promessas evaporaram como fumaça. A filha do meio usava o nome da mãe para conseguir créditos sociais, mas negava parentesco em público. O caçula foi o pior, pois foi quem dirigiu o carro que a deixou naquele portão. Ele olhou pelo retrovisor enquanto acelerava, evitando o contato visual direto no espelho. Cecília viu o alívio no rosto dele ao se livrar do peso da responsabilidade materna. Aquela imagem queimava em sua mente mais que qualquer lembrança boa do passado. Ela recordava das vezes que ficou doente e eles mandavam mensagens de texto em vez de visitar. Dizia que estavam ocupados com reuniões importantes que não podiam ser adiadas. Mas as fotos nas redes sociais mostravam jantares e viagens enquanto ela estava só. A contradição entre o discurso e a ação era o que mais feria sua alma. Ela havia dado a vida por eles, literalmente, adiando tratamentos médicos para comprar material escolar. Agora, seu próprio corpo estava falhando e não havia ninguém para segurar sua mão. A solidão no quarto do asilo era física, como se o ar fosse mais rarefeito. Ela ouviu a outra idosa se mexer na cama ao lado, murmurando nomes de filhos que nunca vinham. Era um coro de lamentos que se repetia em milhares de instituições pelo país. Cecília fechou os olhos e tentou bloquear o som das sirenes distantes. Ela precisava de força para o dia seguinte, pois a batalha seria longa. O envelope na mala parecia pulsar com uma energia própria no escuro. Ela sabia que o dinheiro poderia comprar cuidados, mas não poderia comprar amor. E foi exatamente o amor que eles recusaram a dar na noite mais sagrada do ano. Enquanto isso, os filhos brindavam com champanhe caro em uma mansão alugada, celebrando a liberdade de finalmente estarem sem a mãe. Eles riam das últimas reclamações dela e planejavam como dividiriam a herança assim que ela assinasse os papéis. Nenhum deles notou o telefone tocando insistentemente na mesa. Era o advogado, tentando alertar sobre as consequências legais. A ignorância deles era a certeza de sua própria ruína futura. O filho mais velho levantou a taça e propôs um brinde à nova fase de suas vidas. Disse que finalmente poderiam viajar sem se preocupar com horários de visita. A filha concordou, dizendo que a mãe estava melhor entre profissionais qualificados. Eles usavam eufemismos para esconder a crueldade de suas próprias escolhas. O caçula servia mais bebida, tentando abafar um desconforto que sentia no fundo do estômago. Ele olhou para o celular e viu várias chamadas perdidas de um número desconhecido.
Ignorou a ligação, assumindo que era alguma venda ou engano trivial. A música alta cobria o silêncio incômodo que pairava entre eles por um segundo. Eles não sabiam que o tempo estava correndo contra seus interesses financeiros. O advogado tentaria contato a noite toda, deixando recados que seriam ouvidos tarde demais. A ceia era farta, com peru e acompanhamentos importados que Cecília nunca provou. Eles comiam como se não houvesse amanhã, festando sobre a exclusão da matriarca. O garçom circulava servindo vinhos caros que custavam mais que a pensão dela. A ironia era que aquele luxo seria pago com o dinheiro que eles estavam prestes a perder. Eles discutiam sobre qual carro comprar com a parte da herança que esperavam receber. Planejavam reformas na casa e férias na Europa para o ano seguinte. Tudo construído sobre a premissa falsa de que a mãe estava cuidada e feliz. A bolha de mentira era confortável, mas frágil como vidro fino. Qualquer toque da realidade poderia estilhaçar toda aquela estrutura de aparências. E a realidade estava chegando, na forma de um documento legal, no dia seguinte. Eles não imaginavam que a mãe abandonada tinha agora o controle total da situação. A noite avançava e a embriaguez diminuía as inibições morais restantes. Confessaram uns aos outros que sempre acharam a mãe um peso excessivo. Não havia arrependimento nas palavras, apenas conveniência disfarçada de pragmatismo. Essa confissão seria usada contra eles quando a verdade viesse à tona. Cada palavra dita naquela mesa era uma prova de sua indignidade. Eles continuavam a beber, alheios ao destino que estavam tecendo para si mesmos. O amanhecer traria notícias que nenhum champanhe poderia suavizar. A festa estava no auge, mas o fim já havia começado nos bastidores. No asilo, as condições eram precárias e Cecília foi recebida com indiferença pela equipe sobrecarregada. Ela conheceu uma outra idosa que lhe contou segredos sobre como sobreviver àquela instituição sem perder a dignidade. Juntas, elas dividiram o pouco cibo e o calor humano que faltava em suas próprias casas. Foi ali, na miséria, que Cecília encontrou mais lealdade do que em sangue próprio. A colega de quarto chamava-se Dona Marta e tinha os olhos cinzentos de quem já viu tudo. Ela explicou que a comida era racionada e que era bom guardar um pouco do pão do café. Cecília ouviu atentamente, aprendendo as regras não escritas daquele lugar esquecido. Marta disse que os filhos nunca vinham, mas que ela fingia que sim para as visitas sociais. Era uma dança de ilusões que mantinha a sanidade de muitas residentes ali. Cecília sentiu uma conexão imediata com aquela mulher que entendia a dor do abandono. Elas conversaram baixo para não acordar as outras mulheres no quarto grande. Marta perguntou por que Cecília estava ali, e a resposta foi um silêncio pesado. Não era preciso dizer palavras para que Marta entendesse a história completa. Ela apenas assentiu e ofereceu um cobertor extra que guardava debaixo da cama. Esse gesto simples valeu mais que todos os presentes de Natal que Cecília já recebera. Ela percebeu que a verdadeira família não é definida pelo DNA, mas pela presença. As enfermeiras passavam apressadas pelos corredores, tratando as idosas como números. Cecília observava tudo com um olhar analítico, guardando detalhes para depois. Ela notou que alguns funcionários eram gentis, mas estavam exaustos pela falta de recursos. O sistema era falho e jogava a culpa sobre os ombros frágeis dos cuidadores. Ela decidiu que, se tivesse o dinheiro, ajudaria aquele lugar a ser melhor. Mas primeiro, precisava resolver a questão de seus próprios filhos. Marta contou que havia um advogado que visitava algumas idosas para fazer testamentos. Disse que ele era honesto e que cobrava justo pelos serviços.
Cecília anotou mentalmente o nome, pois poderia precisar de assistência legal independente. O dia clareava lentamente através da janela suja do quarto. O som de ônibus passando na rua marcava o ritmo da manhã comum. Para Cecília, aquela não era uma manhã comum, mas o início de uma nova era. Ela se levantou e arrumou a cama com precisão militar, mantendo a postura. Não se permitiria definhar naquele lugar, mesmo que temporariamente estivesse ali. Marta elogiou sua postura, dizendo que isso mantinha a mente alerta. Elas compartilharam o café ralo que foi servido em copos de plástico descascados. O gosto era amargo, mas a companhia tornava o momento suportável. Cecília pensou em ligar para os filhos, mas decidiu esperar o movimento deles. Deixaria que a ansiedade trabalhasse a favor de sua estratégia silenciosa. Ela sabia que o advogado do testamento voltaria assim que o escritório abrisse. E quando ele voltasse, ela estaria pronta para dar sua resposta. A paciência era uma virtude que ela aprendera ao longo de 80 anos de vida, e agora, essa paciência seria sua maior arma contra a pressa gananciosa deles. O sol entrou pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Cecília respirou fundo, sentindo o ar viciado encher seus pulmões. Ela estava viva e tinha um propósito claro naquela manhã de Natal. Ninguém ali sabia que a senhora de chale gasto tinha o destino de milhões em suas mãos. O segredo era seu escudo contra a humilhação daquele ambiente. Ela olhou para Marta e sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez em dias. A amizade nascida na adversidade era a única herança que ninguém poderia tirar. Enquanto isso, o telefone na mansão dos filhos continuava mudo, pois eles o haviam silenciado. A ignorância era um luxo que eles não poderiam sustentar por muito mais tempo. O relógio avançava e o prazo para a decisão de Cecília estava correndo. O que aconteceria quando as duas realidades finalmente colidissem? A resposta estava prestes a mudar a vida de todos os envolvidos para sempre. O advogado retornou no dia seguinte para explicar que os filhos precisavam buscá-la imediatamente para validar a transferência dos bens. Ele deixou claro que a assinatura de Cecília era voluntária e que ela podia recusar se não se sentisse segura. A mãe olhou para o documento e sentiu um peso sair de seus ombros, pois agora ela tinha uma escolha. O poder havia mudado de lado naquela mesa simples de madeira. O homem era jovem e parecia constrangido com a situação delicada que encontrara. Ele explicou que a cláusula era clara sobre a necessidade de cuidado familiar presencial. Se ela permanecesse no asilo por vontade dos filhos, o fundo seria automaticamente desviado. Cecília ouviu tudo em silêncio, analisando cada palavra com cuidado extremo. Ela perguntou se havia algum prazo para que os filhos a buscassem de volta. O advogado confirmou que havia um período de graça de 48 horas após a notificação. Isso significava que o tempo estava correndo contra a ganância deles de forma implacável. Ela pediu para ficar sozinha com o documento por alguns minutos para refletir. O advogado saiu da sala pequena, deixando-a com o papel que valia uma fortuna. Cecília traçou com o dedo as linhas do texto, sentindo a textura do papel oficial. Ela pensou em como seria fácil assinar e garantir o futuro financeiro deles. Mas pensou também no preço moral que pagaria por validar tal abandono. A consciência pesava mais que qualquer necessidade material que ela pudesse ter. Ela lembrou do frio na porta do asilo e da falta de preocupação nos olhos do filho. Aquela memória era suficiente para endurecer sua decisão já tomada internamente. Ela chamou o advogado de volta e disse que precisava de tempo para pensar. Disse que não assinaria nada até ter certeza de que estava segura. O homem anotou tudo em sua prancheta, respeitando a cautela da idosa. Ele sabia que aquela decisão poderia gerar um conflito familiar intenso.
mas seu dever era proteger os interesses da cliente, não da família dela. Cecília pediu que ele notificasse os filhos sobre a condição do testamento formalmente. Queria que eles recebessem a notícia por escrito, sem possibilidade de negação. O advogado assentiu e disse que enviaria um portador ainda naquela manhã. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na rua. Sentia-se mais forte do que se sentira em muitos anos de vida. A dependência emocional havia sido quebrada pela clareza da situação legal. Ela não precisava mais deles para sobreviver, e eles precisavam dela para viver bem. Essa inversão de poder era a justiça que o universo lhe oferecia. Ela voltou para a mesa e guardou o documento na mala com cuidado. Marta a observava do canto do quarto, entendendo que algo importante havia acontecido. Cecília não precisou explicar, pois o brilho em seus olhos dizia tudo. Elas trocaram um olhar de cumplicidade entre mulheres que conhecem a força da resistência. O dia estava apenas começando e já estava cheio de possibilidades novas. O advogado saiu do asilo levando a mensagem que detonaria o caos na mansão. Cecília sentou-se na cama e esperou, calma como quem espera a chuva passar. Ela sabia que a tempestade viria, mas estava abrigada agora. O telefone do asilo tocou na recepção, anunciando a chegada da notificação oficial. A funcionária chamou Cecília para dizer que havia um recado urgente para seus filhos. Ela disse que eles podiam vir buscar a mensagem pessoalmente se quisessem. A armadilha estava armada, e os ratos já estavam sentindo o queijo. O que eles fariam quando soubessem que o dinheiro tinha condições? Será que o amor poderia ser comprado de volta com a ameaça da perda? Cecília duvidava, mas estava disposta a testar a profundidade da ganância deles. A resposta deles definiria o resto de suas vidas, e a dela também. O silêncio no quarto era tenso, carregado de expectativa pelo que viria a seguir. Cada minuto que passava era um minuto a menos para eles corrigirem o erro. E o erro havia sido colossal, nascido da arrogância e do desprezo. Cecília fechou os olhos e agradeceu por ter lucidez para ver o quadro completo. A velhice lhe dera muitas coisas, mas a sabedoria era a melhor delas. Ela estava pronta para o confronto que se aproximava rapidamente. A notícia chegou aos filhos como um balde de água gelada durante o brunch de Natal. Eles descobriram que a herança seria perdida se a mãe não voltasse para casa sob cuidados deles imediatamente. O pânico substituiu a alegria e começaram a culpar uns aos outros pela decisão impensada de deixá-la no asilo. A ganância começou a mostrar suas garras dentro da própria família. O filho mais velho leu a carta em voz alta, com as mãos tremendo visivelmente. A filha do meio começou a andar de um lado para o outro, roendo as unhas pintadas. O caçula tentou defender-se, dizendo que foi ideia coletiva deixá-la lá. Eles gritavam uns com os outros, esquecendo-se dos vizinhos que podiam ouvir. A mesa farta estava intacta, pois o apetite havia desaparecido subitamente. O advogado do testamento havia sido claro sobre os termos e as consequências. Não havia margem para interpretação ou negociação sobre a cláusula de cuidado. Eles percebiam agora que o tiro saíra pela culatra de forma devastadora. O dinheiro que contavam como certo estava escorrendo por entre seus dedos. A culpa era um sentimento que eles não estavam acostumados a processar. Transformaram a culpa em raiva, buscando um bode expiatório entre si. O filho mais velho apontou para o caçula, lembrando que foi ele quem dirigiu o carro. O caçula retrucou que a filha do meio havia escolhido o asilo especificamente. A discussão escalou para acusações sobre dívidas passadas e favores não retribuídos. A máscara da família perfeita caiu, revelando a disfunção por baixo. Eles perceberam que precisavam agir rápido antes que o prazo expirasse.
Decidiram que iriam ao asilo imediatamente para resgatar a mãe. Mas a intenção não era o arrependimento, e sim a recuperação do patrimônio. Vestiram-se às pressas, ignorando a elegância que mantinham habitualmente. O carro saiu em disparada, quebrando limites de velocidade na pressa. Cada minuto perdido era dinheiro perdido em suas contas mentais. Eles ensaiavam no caminho o que diriam para convencer Cecília a voltar. Promessas vazias eram preparadas para serem usadas como moeda de troca. Eles não entendiam que a confiança, uma vez quebrada, não se cola com palavras. A chegada ao asilo seria o teste final de sua hipocrisia. Cecília os esperava, armada apenas com a verdade e a dignidade. O portão do asilo foi aberto apressadamente pelo segurança que os reconheceu. Eles entraram no saguão como um furacão, exigindo ver a mãe imediatamente. A recepcionista tentou acalmá-los, mas eles ignoraram os protocolos. Subiram as escadas sem esperar o elevador, ofegantes de ansiedade. O corredor parecia mais longo do que lembravam da noite anterior. A porta do quarto estava entreaberta, revelando a mãe sentada na cama. Ela os viu chegar e não se levantou para recebê-los. A postura dela era de uma rainha julgando seus súditos falhos. O silêncio dela era mais alto que os gritos que trocaram no carro. Eles pararam na porta, sem saber por onde começar o teatro. O filho mais velho deu um passo à frente, tentando um sorriso forçado. Disse que vieram buscar a mãe para celebrar o Natal em casa. A mentira era tão grossa que quase podia ser tocada no ar. Cecília apenas olhou para eles, sem expressão de alegria ou alívio. Ela perguntou calmamente se eles haviam lido a carta do advogado. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que haviam lido sim. A batalha estava prestes a começar e não haveria trégua. Eles queriam o dinheiro, mas ela queria respeito. Será que era possível encontrar um equilíbrio entre essas duas demandas? Ou seria tudo ou nada naquela negociação tensa? Eles pararam na porta, sem saber por onde começar o teatro que haviam ensaiado no caminho. O filho mais velho deu um passo à frente, tentando um sorriso forçado que não alcançou os olhos. Disse que vieram buscar a mãe para celebrar o Natal em casa, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. A mentira era tão grossa que quase podia ser tocada no ar pesado do quarto. Cecília apenas olhou para eles, sem expressão de alegria ou alívio no rosto marcado pelo tempo. Ela perguntou calmamente se eles haviam lido a carta do advogado enviada naquela manhã. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que haviam lido sim e entendido o risco. A batalha estava prestes a começar, e não haveria trégua naquele espaço confinado. Eles queriam o dinheiro, mas ela queria respeito antes de qualquer assinatura. Será que era possível encontrar um equilíbrio entre essas duas demandas opostas? Ou seria tudo ou nada naquela negociação tensa e carregada de história? Cecília os observava através da janela suja do quarto, enquanto estacionavam o carro luxuoso. Eles vestiam roupas caras, camisas passadas e sapatos que brilhavam sob o sol do meio-dia. Pareciam executivos indo para uma reunião, não filhos buscando a mãe abandonada. O contraste entre a aparência deles e a realidade do asilo era ofensivo aos olhos. Ela viu o filho mais velho ajustar a gravata no retrovisor antes de desligar o motor. Foi um gesto nervoso, revelando a ansiedade que tentavam esconder sob a arrogância. A filha do meio verificava o reflexo no vidro, corrigindo o batom borrido pelo choro ensaiado. Eles achavam que a maquiagem escondia a verdadeira intenção por trás da visita. Cecília sentiu uma pontada de desprezo, mas manteve a postura serena no banco de madeira. Marta, a colega de quarto, sussurrou perguntando se aqueles eram os filhos que ela mencionara. Cecília afirmou com a cabeça, sem tirar os olhos do grupo que se aproximava. Marta disse que parecia mais uma equipe de cobrança do que família reunida. A observação foi precisa e fez Cecília segurar um sorriso amargo nos lábios.
Elas sabiam que a visita não era por amor, mas por necessidade financeira urgente. O que eles fariam se descobrissem que ela não cederia à pressão emocional? Eles entraram no saguão como um furacão, exigindo ver a mãe imediatamente na recepção. A recepcionista tentou acalmá-los, explicando que havia protocolos para visitas naquele horário. Eles gritavam uns com os outros, esquecendo-se dos vizinhos que podiam ouvir no corredor. A mesa farta estava intacta, pois o apetite havia desaparecido subitamente com a notícia. O advogado do testamento havia sido claro sobre os termos e as consequências legais. Não havia margem para interpretação ou negociação sobre a cláusula de cuidado familiar. Eles percebiam agora que o tiro saíra pela culatra, de forma devastadora e imediata. O dinheiro que contavam como certo estava escorrendo por entre seus dedos como areia. A culpa era um sentimento que eles não estavam acostumados a processar sozinhos. Transformaram a culpa em raiva, buscando um bode expiatório entre si no carro. O filho mais velho apontou para o caçula, lembrando que foi ele quem dirigiu o carro na noite anterior. O caçula retrucou que a filha do meio havia escolhido o asilo especificamente no mapa. A discussão escalou para acusações sobre dívidas passadas e favores não retribuídos entre irmãos. A máscara da família perfeita caiu, revelando a disfunção por baixo da superfície polida. Eles perceberam que precisavam agir rápido antes que o prazo de 48 horas expirasse. Decidiram que iriam ao asilo imediatamente para resgatar a mãe antes do fim do dia. Mas a intenção não era o arrependimento, e sim a recuperação do patrimônio familiar. Vestiram-se às pressas, ignorando a elegância que mantinham habitualmente nas festas. O carro saiu em disparada, quebrando limites de velocidade na pressa desesperada. Cada minuto perdido era dinheiro perdido em suas contas mentais viciadas. Eles ensaiavam no caminho o que diriam para convencer Cecília a voltar sem brigar. Promessas vazias eram preparadas para serem usadas como moeda de troca barata. Eles não entendiam que a confiança, uma vez quebrada, não se cola com palavras bonitas. A chegada ao asilo seria o teste final de sua hipocrisia diante dos olhos dela. Cecília os esperava, armada apenas com a verdade e a dignidade silenciosa. O portão do asilo foi aberto apressadamente pelo segurança que os reconheceu do dia anterior. Subiram as escadas sem esperar o elevador, ofegantes de ansiedade e medo da perda. O corredor parecia mais longo do que lembravam da noite anterior de abandono. A porta do quarto estava entreaberta, revelando a mãe sentada na cama arrumada. Ela os viu chegar e não se levantou para recebê-los com braços abertos. A postura dela era de uma rainha julgando seus súditos falhos e arrependidos, tardiamente. O silêncio dela era mais alto que os gritos que trocaram no carro quente. Eles pararam na porta, sem saber por onde começar o teatro ensaiado no trânsito. O filho mais velho deu um passo à frente, tentando um sorriso forçado no rosto. Disse que vieram buscar a mãe para celebrar o Natal em casa com a família. A mentira era tão grossa que quase podia ser tocada no ar parado do quarto. Cecília apenas olhou para eles, sem expressão de alegria ou alívio no olhar. Ela perguntou calmamente se eles haviam lido a carta do advogado enviada naquela manhã. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que haviam lido, sim, e entendido. A batalha estava prestes a começar, e não haveria trégua naquele espaço confinado. Eles queriam o dinheiro, mas ela queria respeito antes de qualquer assinatura. Será que era possível encontrar um equilíbrio entre essas duas demandas opostas? Ou seria tudo ou nada naquela negociação tensa e carregada de história antiga? Parecia que a reconciliação aconteceria quando Cecília aceitou voltar para casa com eles naquela tarde. Os filhos suspiraram de alívio, acreditando que haviam vencido e que o dinheiro estava garantido. Eles a levaram para a casa antiga,
prometendo reformar o quarto e contratar enfermeiras particulares. Tudo parecia estar se resolvendo conforme o plano egoísta deles desenhado no carro. Cecília entrou na casa que um dia fora seu lar e agora parecia um museu frio. O pó cobria os móveis, mostrando que ninguém visitava aquele espaço há meses. Eles disseram que contratariam uma equipe de limpeza para o dia seguinte sem falta. Prometeram comprar uma cama nova e instalar barras de segurança no banheiro. Cada promessa era feita com um olho no relógio e outro no celular. Eles queriam a assinatura dela antes que o sol se pusesse completamente. Cecília pediu para descansar um pouco antes de falar sobre documentos legais. Eles concordaram imediatamente, vendo nisso uma oportunidade de prepararem os papéis. O filho mais velho foi buscar água, tentando parecer prestativo e cuidadoso. A filha do meio ajustou as almofadas do sofá com um sorriso tenso. O caçula ficou na porta, vigiando para que ela não tentasse sair ou ligar para alguém. A atmosfera era de uma paz frágil, como vidro prestes a estilhaçar no chão. Cecília fechou os olhos na poltrona, aparentando cansaço e vulnerabilidade extrema. Por dentro, porém, sua mente estava afiada como uma lâmina recém-amolada. Ela sabia que aquele momento de calma era o olho do furacão. Eles achavam que a tinham de volta sob controle, mas estavam enganados. O verdadeiro jogo começaria apenas quando todos estivessem reunidos na sala. Ela ouviu os sussurros deles na cozinha discutindo sobre qual advogado chamar. Eles não sabiam que o advogado dela já estava a caminho da casa antiga. O plano deles era transparente para quem sabia olhar além das palavras. Cecília respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo que insistia no ar. Aquela casa guardava memórias de alegria que agora estavam sufocadas pela ganância. Ela se perguntou se algum dia eles lembrariam dela sem pensar em dinheiro. A resposta provavelmente seria não, mas ela ainda tinha uma carta na manga. O telefone tocou na cozinha e eles se silenciaram instantaneamente para ouvir. Era o advogado dela confirmando que chegaria em 10 minutos para a reunião. Eles trocaram olhares de pânico, percebendo que o tempo estava acabando. Cecília abriu os olhos e sorriu suavemente para o teto branco manchado. Ela estava pronta para o confronto final naquela sala de estar poeirenta. O que aconteceria quando a verdade fosse colocada sobre a mesa de madeira? Eles estavam preparados para ouvir o que ela tinha a dizer sobre o futuro? Mas na manhã seguinte, Cecília reuniu a família na sala e ligou para o advogado na frente de todos. Ela revelou que sabia sobre as dívidas ocultas de cada um e que o dinheiro seria usado para pagar credores agiotas. Disse que não financiou a vida deles para sustentar vícios e mentiras que destruíram a confiança. O silêncio na sala foi mais alto que qualquer grito de revolta que poderia surgir. O advogado entrou na sala com uma pasta grossa e cumprimentou a todos com frieza profissional. Ele colocou documentos sobre a mesa, mostrando extratos bancários e registros de dívidas. Cecília explicou que investigou a vida financeira deles antes de tomar qualquer decisão definitiva. O filho mais velho empalideceu ao ver o valor devido ao banco que ele escondia. A filha do meio tentou interromper, dizendo que aquilo era invasão de privacidade familiar. Cecília levantou a mão, silenciando-a com um gesto simples de autoridade materna. Disse que privacidade acabou quando eles a deixaram na porta de um asilo no Natal. O advogado confirmou que tinha provas de empréstimos feitos em nome da mãe sem consentimento. Eles usaram a assinatura dela para conseguir créditos enquanto ela costurava à noite. A revelação caiu como uma bomba no meio da sala estreita e abafada. O caçula começou a suar frio, percebendo que sua dívida com agiotas foi exposta. Cecília olhou para cada um deles, vendo o medo nos olhos que antes tinham desprezo. Ela disse que o dinheiro da herança não seria entregue em mãos para queimas.
Seria usado para quitar as dívidas diretamente com os credores, sem passar por eles. Isso significava que eles não veriam a cor do dinheiro vivo em suas contas. A ganância deles seria alimentada apenas com o suficiente para viver, não para luxos. Eles tentaram argumentar que tinham direito à parte total como herdeiros legais. O advogado explicou que o testamento permitia à testadora administrar a distribuição conforme visão. E a visão dela era de proteção, não de premiação por mau comportamento. A sala ficou em silêncio. Apenas o relógio na parede marcava o tempo passando. Eles perceberam que estavam encurralados legalmente e moralmente naquela manhã. Não havia saída fácil para o buraco que cavaram com suas próprias escolhas. Cecília levantou-se devagar, apoiando-se na bengala que trouxera do asilo. Disse que a decisão estava tomada e não haveria apelação ou mudança de ideia. O advogado começou a ler as cláusulas específicas do novo arranjo financeiro. Cada linha era uma restrição ao acesso deles aos recursos familiares. Eles ouviram impotentes, sabendo que qualquer objeção seria inútil naquele momento. A mãe que eles subestimaram estava no controle total da situação agora. O que eles fariam quando percebessem que o luxo havia acabado para sempre? Ela anunciou que havia criado um fundo fiduciário administrado pelo advogado, com mesadas condicionadas a bom comportamento e trabalho. Os filhos não teriam acesso ao valor total, apenas o suficiente para viver com dignidade se trabalhassem. A tentativa de contestar juridicamente foi bloqueada por cláusulas irrevogáveis assinadas dias antes. A armadilha estava fechada, e eles eram as presas indefesas naquela sala fria. O advogado explicou que haveria uma auditoria mensal sobre gastos e atividades de cada um. Se algum deles fosse demitido por justa causa, a mesada seria cortada imediatamente. Eles precisariam apresentar olerites e comprovantes de residência atualizados todo mês. Era como voltar a ser criança, mas sem o amor paternal que acompanhe a educação. Cecília observava as reações, vendo a raiva contida nos punhos fechados deles. O filho mais velho perguntou se podiam pelo menos vender a casa antiga para lucrar. Cecília negou, dizendo que a casa ficaria como garantia do fundo fiduciário. Nada seria vendido ou transferido sem a assinatura dela e do advogado juntos. Eles estavam presos em uma teia de proteção que parecia prisão para eles. A filha do meio começou a chorar, dizendo que não podia viver com tão pouco. Cecília lembrou que ela viveu com menos quando era criança e sobreviveu bem. A comparação foi um golpe duro no orgulho de quem sempre quis mais. O caçula tentou ameaçar processar a mãe por incapacidade mental julgada. O advogado riu e mostrou os atestados médicos recentes de lucidez plena de Cecília. Ela estava mais lúcida do que qualquer um dos filhos presentes na reunião. A tentativa de intimidar falhou miseravelmente diante da preparação legal robusta. Eles perceberam que não havia brecha para explorar naquele contrato blindado. A única saída era aceitar as regras ou viver sem nada do dinheiro. O orgulho deles lutava contra a necessidade financeira imediata das dívidas. Cecília viu a derrota nos olhos deles e não sentiu alegria, apenas paz. Ela não queria punir. Queria ensinar uma lição que o tempo não apagou. O advogado encerrou a reunião, recolhendo os papéis espalhados na mesa de madeira. Disse que enviaria o primeiro calendário de pagamentos na semana seguinte. Os filhos permaneceram sentados, olhando para o chão envergonhados e derrotados. Cecília levantou-se e foi para o quarto, deixando-os sozinhos com as consequências. Eles ouviram a porta do quarto fechar suavemente atrás dela. O silêncio na sala era pesado, carregado de ressentimento e impotência.
O que eles fariam agora que o plano de riqueza fácil desmoronou? Será que aprenderiam a trabalhar ou tentariam outro golpe desesperado? A resposta viria mais rápido do que qualquer um poderia imaginar naqueles dias. A situação tornou-se pública quando um dos filhos tentou vazar a história para a imprensa para pressionar a mãe. A comunidade ficou sabendo do abandono no Natal e a reputação da família foi destruída nas redes sociais. Eles perderam clientes, parceiros e o respeito de todos ao seu redor por causa da ganância exposta. A vergonha tornou-se uma prisão maior que qualquer cadeia física que pudessem temer. O filho mais velho, desesperado com a perda do controle financeiro, ligou para um jornalista conhecido. Contou a versão dele, dizendo que a mãe estava confusa e sendo manipulada pelo advogado. Disse que ela não estava em condições de gerir o próprio patrimônio sozinha em casa. A matéria saiu no dia seguinte com fotos deles na porta do asilo no Natal. A legenda destacava o abandono da idosa na véspera da festa mais familiar do ano. A reação do público foi imediata e violenta contra a família na internet. Comentários de ódio inundaram as páginas sociais das empresas deles em horas. Clientes começaram a cancelar contratos, não querendo associar seus nomes ao escândalo. Parceiros de negócios ligaram dizendo que precisavam repensar as relações comerciais em andamento. A filha do meio foi demitida do trabalho quando a notícia chegou ao Departamento de Recursos Humanos. Disseram que a conduta moral era incompatível com a imagem da empresa educativa. O caçula perdeu o financiamento do carro quando o banco revisou o perfil de risco. A cascata de consequências foi rápida e implacável, como um dominó caindo. Eles correram para a casa da mãe pedindo que ela desmentisse a história. Cecília recebeu-os na porta, recusando-se a deixá-los entrar na sala novamente. Disse que a verdade já estava dita e não precisava de correções deles. O filho mais velho gritou que ela estava destruindo a vida deles com silêncio. Ela respondeu que eles destruíram a vida dela quando o deixaram no frio. A comparação calou-o instantaneamente, pois não havia defesa contra aquele fato. A vizinhança olhava com desprezo quando eles passavam na rua de carro. O sofrimento deles era visível, mas não gerava compaixão em quem sabia a história. Eles perceberam tarde demais que a opinião pública não perdoa crueldade familiar. O telefone parou de tocar, exceto para cobranças e notícias ruins. A solidão que impuseram à mãe agora batia à porta deles com força. Cecília observava tudo de longe, protegida pelo advogado e pela verdade. Ela não celebrou a queda deles, mas aceitou como consequência natural. O que aconteceria quando eles não tivessem mais para onde correr na cidade? Será que o fundo fiduciário seria a única tábua de salvação restante? Eles teriam que engolir o orgulho e aceitar as migalhas com gratidão? Cecília decidiu ficar no asilo por vontade própria, pois lá encontrou paz longe das exigências dos filhos. Ela usou parte dos rendimentos para melhorar a instituição e ajudar outras mães abandonadas naquela situação. Seus filhos visitavam sob supervisão, tentando reconstruir um relacionamento que já estava quebrado demais. Ela aprendeu que amor não se exige, se conquista com presença e respeito diário. Ela comunicou a decisão aos filhos através do advogado, sem reunião presencial dramática. Disse que a casa antiga seria vendida e o dinheiro iria para o fundo de ajuda. Ela preferia viver entre quem a valorizava do que entre quem a tolerava por interesse. Os filhos ficaram chocados, pois não esperavam que ela abrisse mão do conforto da casa. Eles tentaram argumentar que um asilo era lugar para quem não tem família. Cecília respondeu que família ela tinha, mas não eram eles naquele momento. A definição de família havia mudado para ela após aquelas semanas de provação. Marta, sua colega de quarto, tornou-se sua companheira oficial nas refeições e passeios. Elas caminhavam pelo jardim do asilo,
rindo de coisas simples que antes pareciam triviais. Cecília doou equipamentos novos para a cozinha e medicamentos para a enfermaria. As outras idosas a olhavam com admiração, vendo nela uma líder natural. Ela organizou grupos de leitura e atividades manuais para ocupar o tempo ocioso. O asilo transformou-se de um depósito de idosos para um centro de convivência. Os filhos vinham uma vez por semana, obrigados pelas cláusulas do fundo fiduciário. Eles traziam flores e comidas, mas o clima era sempre tenso e formal. Cecília era gentil, mas mantinha uma distância emocional segura entre eles. Eles sentiam a perda do acesso total ao amor e ao dinheiro dela. O arrependimento começou a surgir genuinamente quando viram a mãe feliz sem eles. Perceberam que o dinheiro não comprava a alegria que ela tinha no asilo. O filho mais velho começou a chorar em uma visita, pedindo perdão pelo Natal. Cecília segurou a mão dele, dizendo que o perdão era um processo longo. Disse que ele precisava provar com ações, não apenas com palavras bonitas. A filha do meio começou a levar os netos para visitar a avó no jardim. As crianças traziam uma luz nova que derretia o gelo restante no coração. O caçula conseguiu um emprego novo e pagou a primeira parcela da dívida sozinho. Pequenos passos de reconstrução eram dados naquele terreno difícil e acidentado. Mas Cecília sabia que a confiança total poderia nunca voltar completamente. Ela vivia o presente, agradecendo por cada dia de paz conquistada. O que o futuro reservava para aquela família fragmentada e remendada? Será que eles conseguiriam superar as cicatrizes deixadas pela ganância? A resposta estava no tempo e na consistência das novas atitudes deles. O silêncio do telefone era ensurdecedor comparado ao barulho da vergonha que ecoava em suas mentes. Os filhos de Cecília acordavam todos os dias com o peso do escândalo sobre seus ombros largos. O filho mais velho perdeu 3 clientes importantes naquela semana devido aos comentários nas redes sociais. A filha do meio não conseguia olhar nos olhos das outras mães na escola dos filhos. O caçula evitava sair de casa sem necessidade, temendo olhares de julgamento na rua. A vida pública deles havia se tornado um campo minado de reputação destruída. Eles cumpriram a primeira semana de visitas obrigatórias ao asilo com relutância visível. Chegavam separados, cada um em seu carro, evitando serem vistos juntos pela imprensa. Cecília os recebia na sala de visitas comum, com outras idosas por perto. Ela não exigia abraços nem demonstrações falsas de afeto naquele início. Apenas perguntava sobre o trabalho e se as contas estavam em dia. A resposta era sempre curta e evasiva, carregada de constrangimento. Eles estavam aprendendo na prática o valor do dinheiro que antes desperdiçavam. O filho mais velho relatou que teve que vender o carro de luxo para pagar uma dívida urgente. Cecília apenas assentiu, dizendo que um carro serve para levar do ponto A ao ponto B. A simplicidade da frase doía mais que qualquer crítica complexa. A filha do meio começou a fazer bolos para vender nas reuniões de pais. Disse que precisava complementar a renda que fora cortada pelo fundo fiduciário. Cecília pediu para provar um dos bolos e elogiou o sabor genuíno do esforço. Foi o primeiro elogio sincero que receberam em meses de tensão. O caçula conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de materiais de construção. O salário era baixo, mas ele disse que se sentia mais leve trabalhando. Cecília viu nas mãos calejadas dele um sinal de mudança real. Talvez houvesse esperança para eles ainda, apesar de tudo. Mas seria isso suficiente para curar as feridas abertas no Natal? O tempo diria se aquela transformação era permanente ou apenas temporária. As visitas tornaram-se uma rotina estranha, mas necessária para todos.
Cecília observava cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado entre eles. Ela não estava mais julgando como mãe, mas como testemunha da vida. O asilo tornou-se seu reino, onde ela era respeitada e ouvida. As outras idosas a chamavam de Dona Cecília, com reverência verdadeira. Ela organizava as atividades e cuidava para que ninguém se sentisse excluído. Marta, sua amiga de quarto, dizia que ela tinha nascido para liderar pessoas. Cecília sorria, dizendo que só queria garantir que ninguém morresse sozinho. Essa era sua maior missão agora, proteger os vulneráveis como ela fora. Os filhos viam essa nova versão da mãe e não a reconheciam totalmente. Ela parecia mais forte, mais serena e menos dependente deles. Isso assustava um pouco, pois eles perderam o controle sobre ela. Antes, ela precisava deles para tudo. Agora, ela não precisava de nada. Essa independência era a maior lição que ela poderia ensinar. Eles voltavam para casa cansados, mas com a consciência um pouco mais limpa. O escândalo público diminuiu com o tempo, mas a lembrança permanecia. Eles aprenderam a viver com menos luxos e mais verdade. O fundo fiduciário garantia o básico, mas o conforto dependia do trabalho. Era um sistema justo desenhado por uma mãe que conhecia o valor do suor. Cecília dormia tranquila todas as noites, sabendo que fizeram certo. Ela não guardava rancor, mas também não esquecia as lições. O coração dela estava aberto, mas protegido por sabedoria. O que aconteceria quando a saúde dela não permitisse mais essas visitas? Será que eles estariam prontos para o adeus quando ele chegasse? Essa era a pergunta que pairava no ar, sem ser dita. Os meses passaram e as estações mudaram de cor fora das janelas do asilo. O inverno deu lugar à primavera, trazendo flores para o jardim onde Cecília caminhava. Seus filhos continuavam visitando, mas algo havia mudado na dinâmica das conversas. O filho mais velho começou a levar os próprios filhos para visitar a avó. As crianças corriam pelo gramado, trazendo risadas que ecoavam pelos corredores. Cecília se sentava no banco e observava os bisnetos brincando livres. Ela percebava que eles não tinham a mesma pressão que seus filhos tiveram. Havia uma leveza naquela nova geração que ela desejava proteger. A filha do meio começou a compartilhar problemas reais do trabalho com a mãe. Pela primeira vez, pedia conselhos genuínos, não apenas dinheiro ou soluções. Cecília ouvia com atenção e oferecia perspectivas baseadas em experiência. Ela não dava respostas prontas, mas fazia perguntas que levavam à reflexão. O caçula trouxe uma vez uma planta para o quarto da mãe. Disse que lembrava a flor que havia no quintal da casa antiga. Cecília cuidou da planta com carinho, regando-a todas as manhãs. Era um símbolo de vida crescendo em um lugar de fim de vida. Eles começaram a celebrar aniversários e datas simples juntos no refeitório. Não havia champanhe caro, mas havia bolo caseiro e abraços verdadeiros. O gelo do ressentimento derretia lentamente sob o calor da presença. Cecília notou que o filho mais velho não olhava mais para o relógio durante as visitas. Ele estava presente, ouvindo histórias antigas que antes considerava chatas. A filha do meio começou a anotar as receitas da mãe em um caderno. Dizia que queria preservar o legado culinário da família para os netos. O caçula ajudava a empurrar a cadeira de rodas nos dias de cansaço. Não havia mais obrigação nos olhos deles. Havia cuidado. Cecília sentia que o investimento de dor estava dando frutos tardios. Mas o corpo dela começava a enviar sinais de alerta silenciosos. A tosse seca aparecia com mais frequência nas noites frias. As caminhadas no jardim tornaram-se mais curtas e lentas com o passar das semanas. Marta notou que a amiga estava mais pálida que o habitual. Sugeriu que ela procurasse o médico do asilo para um check-up. Cecília negou,
dizendo que era apenas o cansaço da idade normal. Ela não queria preocupar os filhos com questões de saúde novamente. Temia que a doença fosse usada como moeda de troca emocional. Mas a verdade é que o tempo biológico não espera decisões humanas. O que eles fariam se ela adoecesse gravemente de repente? Estariam preparados para lidar com a perda real e não apenas financeira? Essa dúvida começou a assombrar Cecília nas noites sem sono. Ela olhava para as fotos dos netos na mesa de cabeceira. Pensava se eles lembrariam dela como a avó que os amava ou a avó rica. A distinção era importante para a paz de seu espírito. Ela decidiu que precisava preparar tudo antes que fosse tarde. Chamou o advogado novamente para atualizar algumas disposições finais. Queria garantir que o fundo fiduciário continuasse protegendo a todos mesmo após sua partida. O advogado avisou que a saúde dela precisava ser prioridade agora. Disse que dinheiro não tinha valor se não houvesse vida para desfrutar. Cecília concordou em fazer os exames, mas com ressalvas mentais. Ela sabia que o fim era parte natural do ciclo que iniciara. O importante era como ela deixaria o mundo e as pessoas nele. Os filhos notaram a ida dela ao médico e ficaram preocupados, genuinamente. Ligaram para o asilo, perguntando sobre os resultados dos exames. A resposta não foi animadora, mas também não foi sentença de morte imediata. Havia um tratamento, mas exigia repouso e cuidados constantes. Eles se ofereceram para levá-la para casa novamente, para cuidar pessoalmente. Cecília recusou, dizendo que no asilo tinha equipe profissional 24 horas. Disse que queria ficar onde se sentia útil e acolhida. Eles respeitaram a decisão, entendendo que era o desejo dela. A relação havia amadurecido o suficiente para respeitar limites. Mas o relógio estava correndo, e todos sabiam disso. Cada visita poderia ser a última, embora ninguém dissesse em voz alta. Como seria o adeus quando ele finalmente chegasse? A tosse tornou-se constante, e o peso no peito impedia o sono tranquilo. Cecília foi levada ao hospital após desmaiar durante uma caminhada no jardim. Os filhos foram avisados e correram para o hospital sem se importar com o trânsito. Chegaram ofegantes na sala de espera, com olhos vermelhos de preocupação. O médico explicou que o coração estava fraco e os pulmões comprometidos. Disse que o tempo era limitado e que eles deveriam se preparar. A notícia caiu sobre eles como uma pedra pesada no colo. O filho mais velho segurou a cabeça entre as mãos, chorando silenciosamente. A filha do meio abraçou o irmão, buscando conforto mútuo na dor. O caçula ficou em pé, olhando através do vidro para o quarto da mãe. Cecília estava conectada a máquinas que monitoravam cada batida vital. Ela parecia pequena na cama grande, cercada por tubos e fios. Eles entraram no quarto um por um, segurando a mão dela com cuidado. A pele estava fria, mas o aperto dela ainda tinha força. Cecília abriu os olhos e sorriu ao ver os três juntos ali. Disse que estava feliz por não estar sozinha naquele momento final. Eles afirmaram que nunca mais a deixariam sozinha em lugar nenhum. Era uma promessa tardia, mas feita com sinceridade absoluta. Cecília pediu que chamassem o advogado para trazer um envelope seguro. Disse que havia algo que precisava ser entregue a eles antes do fim. O advogado chegou rapidamente, trazendo a pasta marrom conhecida. Cecília pediu que lessem a carta apenas depois que ela partisse. Queria que as palavras fossem ouvidas sem a interrupção de sua voz. Eles concordaram, guardando o envelope como um tesouro frágil. Os dias seguintes foram de vigília constante ao lado do leito. Eles se revezavam para ficar com ela, contando histórias antigas. Relembraram o Natal em que tudo mudou, mas com outro olhar agora. Não havia culpa, apenas gratidão pelo tempo que tiveram de reparação. Cecília entrava e saía da consciência, mas sempre voltava para eles. Na última noite, ela pediu que abrissem a janela para ver a lua. Disse que sempre gostou de saber que o mundo continuava girando.
Eles seguraram as mãos dela enquanto o sol começava a nascer. O monitor tornou-se uma linha reta e o silêncio tomou conta do quarto. Não houve gritos, apenas um choro suave de despedida respeitoso. Eles sabiam que ela havia partido em paz, cercada por amor. O advogado se aproximou e entregou as chaves do cofre onde estava o testamento final. Disse que Cecília deixou instruções claras sobre cada detalhe remaining. Os filhos saíram do hospital sentindo o peso da ausência física, mas havia uma leveza nova em seus passos cansados. Eles haviam recuperado a mãe antes de perdê-la para sempre. Agora precisavam enfrentar as palavras escritas por ela no envelope. O que ela teria dito para guiar os passos deles no futuro? Seriam palavras de perdão total ou de alerta final? A curiosidade misturava-se com o luto no peito apertado. Eles se reuniram na casa antiga, agora vazia e silenciosa. O advogado estava presente para oficializar a leitura do documento. O envelope foi aberto com mãos trêmulas e respeito sagrado. A letra de Cecília era firme, mesmo no final da vida. Ela começou agradecendo por terem estado presentes no fim. Disse que isso valia mais que qualquer herança material. Mas havia instruções específicas sobre o uso do fundo fiduciário. O dinheiro deveria ser usado para dos netos, não para luxo dos filhos. Eles seriam apenas administradores dos recursos para a próxima geração. Isso garantia que o erro não se repetisse com os bisnetos. Cada filho recebeu uma carta pessoal, escrita apenas para ele. O filho mais velho leu a sua em silêncio, com lágrimas caindo no papel. Ela dizia que orgulho não se mede em contas bancárias, mas em caráter. A filha do meio leu a sua, lembrando que cuidado não se compra em lojas. O caçula leu a sua, dizendo que liberdade vem com responsabilidade. Eram lições simples, mas profundas como o oceano. Eles guardaram as cartas como guias para o resto de suas vidas. O advogado encerrou os trâmites legais com eficiência profissional. Disse que Cecília foi uma cliente excepcional até o fim. Os filhos saíram do cartório olhando para o céu azul. Sentiam que um ciclo se fechava e outro começava agora. Como eles honrariam esse legado de justiça e amor? Anos depois, os filhos vivem vidas modestas, trabalhando duro para sustentar suas próprias famílias sem a ajuda milionária. Eles visitam o túmulo da mãe com arrependimento genuíno, entendendo finalmente o valor do sacrifício dela. A história serve como um aviso para quem coloca o material acima dos laços sanguíneos. O amor verdadeiro não cabe em um testamento, mas vive nas ações diárias. O filho mais velho tornou-se professor, dedicando-se a ensinar jovens de baixa renda. Ele dizia que queria devolver ao mundo o que a mãe lhe ensinou sobre dignidade. A filha do meio abriu uma pequena confeitaria, vendendo os bolos que aprendera com a mãe. Ela ensinou aos filhos que o sabor do trabalho próprio é o mais doce de todos. O caçula trabalhou na construção civil, subindo de cargo com esforço e honestidade. Ele nunca mais pediu dinheiro emprestado, pois aprendeu a viver dentro de suas possibilidades. Os netos cresceram sabendo da história da bisavó Cecília com admiração. Eles visitavam o túmulo dela em datas comemorativas, levando flores frescas. A família havia se reconstruído sobre bases sólidas de verdade e respeito. O escândalo do Natal tornou-se uma lenda familiar de alerta e redenção. Ninguém naquela casa jamais esqueceu a noite em que quase perderam tudo. O fundo fiduciário continuou funcionando, educando várias gerações da família. O dinheiro de Cecília não comprou felicidade, mas comprou tempo para aprendizado. E esse tempo foi o presente mais valioso que ela poderia deixar. Eles aprenderam que pais não são eternos, mas o exemplo permanece. A casa antiga foi transformada em um centro comunitário